Bem, quando a gente fala em modéstia, muita gente pensa direto em roupa, tá? Falou modéstia, roupa. Não existe moda modéstia, tá? A primeira coisa que a gente tem que ter isso bem claro. Então, o que é a modéstia, afinal de contas? Aí envolve humildade, né? Envolve castidade, envolve o pudor, né? Que o pudor é um sentimento incapaz de ferir a modéstia, tá? A pureza, né? Os puros de coração, certo? Então, a pureza não é só a virgindade, a pureza é os puros de coração. Aqueles que têm um pensamento, têm um coração puro como de uma criança, né? Quando Jesus diz, deixai vir as criancinhas, né? Porque todos nós temos que ter esse pensamento puro, esse coração puro. Felizes os puros de coração, né? Então, envolve castidade, humildade, pudor, pureza. A questão da curiosidade, né? Porque você pode até dizer, bem, curiosidade é uma coisa boa. Se não fosse a curiosidade, o homem não teria inventado tantas coisas, não teria feito tantas descobertas científicas, certo? Mas existe essa curiosidade científica, essa curiosidade assim natural, né, do ser humano, mas também existe uma vã curiosidade. É aí que mora o perigo, e aí que né? mora o perigo. Quer falar um pouquinho, Carol, sobre a curiosidade? Não, é porque você estava falando, é interessante, né, que esses dias eu fui estava procurando um perfil no Instagram e cliquei naquela lupinha, né? Deus o livre, é terrível aquilo, não dá para você ver, né? E é interessante a gente pensar, né, por exemplo, que a curiosidade é uma coisa que a gente precisa combater se a gente quer ser santo, né? Lógico, a gente fala aqui para católicos, né? Nós somos católicos, falamos para católicos, acreditamos que estamos falando para católicos, né? E essa questão da curiosidade é você realmente evitar os olhares, evitar procurar, evitar olhar. Né? Aparece ali uma foto, você fica, não, mas o que é isso? Será que o que é? Né? Fica aí aquela coisa. E, clica, abre, exatamente. Então, aí esse vê é o tipo o que não queria de... ter visto, não tem mais como desver, né? É o tipo de curiosidade que não leva ninguém a lugar nenhum. Aliás, pode até levar para o mau caminho. Inferno, né? até, né? Então, diz que a curiosidade matou o gato, né? É importante a gente ter, né, bem claro assim esse sentimento, né? Além da pureza, purificar mesmo o nosso olhar, né? Tentar olhar sempre as coisas boas, o lado bom, não ficar fantasiando nada na nossa cabeça e também combater essa curiosidade que na maioria das vezes, né, ela é uma curiosidade vã e por isso não faz, né, nenhuma diferença para a salvação da nossa alma. Pelo contrário, pode prejudicar, né? Nós falamos, por exemplo, da humildade. Humildade não é sinônimo de pobreza, né? Às vezes a gente vê uma notícia na TV e diz assim, uma família humilde lá no interior aconteceu. Quem diz que eles eram humildes? Pode ser que eles fossem soberbos, né? Eles eram pobres. Então não confunda humildade com pobreza, com pobreza material, né? Você tem que ser humilde, porque a pessoa humilde, ela não quer se aparecer, ela não quer mostrar, ela não quer se destacar, ela não quer estar em primeiro lugar, né? E tudo. Então ela vive essa modéstia, porque ela é humilde, né? A castidade, quando a gente fala em castidade, não é só a castidade na questão do sexo, né? Mas a castidade no pensar, a castidade no olhar, né? A castidade em vários aspectos, certo? Portanto, tudo está relacionado, enfim, com a temperança, né? O que é a temperança? O que é o tempero, né? Você vai fazer uma comida, você tem que temperar. Se você errar ali, fica salgado demais, né? Ou às vezes fica sem sal, tá? Então você tem que saber temperar, né? Então tudo tem que ter moderação. Tudo tem que ter moderação nessa vida, né? A gente não pode demonizar as coisas. Tem pessoas, os puritanos, por exemplo, demonizam o tabaco, demonizam a bebida, demonizam uma série de coisas. Demonizam os jogos, demonizam as danças, demonizam tudo. Nada presta, né? A gente não pode demonizar as coisas elas não são nem boas nem ruins, elas são neutras. Agora, o uso que você vai fazer das coisas é que pode torná-las boas ou ruins, né? Então, a gente tem que ter moderação, a gente tem que ter temperança, certo? E a modéstia, como falava, é no seu agir, é no seu falar, né? É no seu andar, é no seu sorrir, é no seu olhar, é no seu pensar. Então, está em todo o seu ser. Por isso que nós falamos de modéstia interior. Tem muita gente que vai dizer que modéstia interior não existe. E eu já li isso muitos sites que falam de modéstia,
falam que a modéstia ela é só exterior, que não existe uma modéstia interior. Isso é uma falácia. Porque se você tem uma modéstia só exterior, então você está vivendo um personagem. Você está se fantasiando de algo que de fato você não é. A boca fala o que o coração está cheio, disse Jesus. Então, se nós vivemos aquilo no nosso interior, nós somos humildes, nós somos castos, nós temos pudor, nós temos a pureza do coração, né? Nós não temos curiosidades vãs, nós vivemos com temperança, né? Nós sabemos ser modestos no nosso agir, no nosso pensar, no nosso olhar, que o olhar é fundamental, né? O nosso olhar modesto, né? O nosso andar modesto. Já percebeu que tem pessoas, e não só mulheres, tá? Que andam por aí rebolando o tempo todo? Tá vivendo aquele personagem, o personagem dela rebola, né? Isso não é natural. Uma pessoa andar rebolando não é natural, né? É porque ela quer chamar a atenção, né? E o querer chamar a atenção é a falta de modéstia, né? Então você não pode querer chamar a atenção de ninguém. A modéstia ao falar, você escolher as palavras acertadas, até quem fala demais, né? Quem fala muito, muito, muito sem parar, é uma falta de modéstia. Às vezes, num diálogo, né? Numa conversa, você percebe que a pessoa não deixa os outros falarem. Só ela que fala, só ela que fala, só ela que fala o tempo inteiro, né? Então, é um problema isso também. Então, você tem que ter a modéstia no falar. E também na questão de que tipo de palavras que você usa. A pessoa que usa palavras chulas, né? E palavrões, ela está sendo imodesta, né? Então, você consegue trocar, claro, tem que ter um esforço. Você consegue trocar determinadas palavras inadequadas por palavras adequadas.